Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom dia, amigos. Uma coisa com certeza vocês já notaram. Não tem mais o Franguinho. Não se preocupe, ele não foi para a panela. Ele se aposentou, e se aposentou com luxo. Ganhou um flat no galinheiro, tem jacuzzi, tem frigobar, está vivendo a aposentadoria que ele merece. Esteve conosco 104 programas. Agora, o descanso justo que ele conquistou durante todo esse tempo de bons serviços. Esperamos que vocês gostem do nosso novo prefixo, aliás, também do sufixo. Gente, é um novo tempo, é um tempo também de campeonatos regionais. Começou o Campeonato Carioca. Para falar disso, estão comigo aqui Jota Júnior, Luiz Cartarolo, Maurício Noriega e Ailton Amalfi. Jota, a bola está com você. O seu pontapé inicial. Campeonato Carioca, o que você achou dessa primeira rodada? O campeonato começou, mas não começou muito, né? Vitor, grande abraço aos amigos, abraço a todos que estão nos acompanhando. A gente já está vivendo isso há décadas, né? Não sei se décadas, mas acho que sim. O campeonato, quando começa, é aquele churrasco que você vai fazer, né? Aquele churrasco. A carne está ali, temperadinha, bonitinha. Aí você pega o carvãozinho, põe lá dentro para fazer a brasa, né? É a primeira tomada de posição que você tem no churrasco. E os campeonatos são assim também. Ainda a carne não foi colocada ali né, no gradil ali. Ainda não. Ainda está aquecendo, está fazendo ali o fogo do churrasco. Então, esse começo, para todos os estaduais, é assim mesmo. Né? Não jogam todos aqueles que vão jogar ou deveriam. O treinador está fazendo as experiências numa pré-temporada curtíssima, né? Bem curta, e então nada, a gente tem que esperar. Tá pronto o churrasco? Não, ainda não. Calma, ainda é cedo e tal, né? Vai comendo um pãozinho aí com maionese e tal, que daqui a pouco tem. Então, a gente tem pouco a dizer sobre os estaduais começando e, no caso, o Campeonato Carioca, que você me perguntou. Eu diria até um pouco mais para concluir e jogar para o nosso quartarolo. Vocês já falaram aqui sobre o que o Tite disse sobre o Campeonato Carioca, né? Ele falou aquilo, mas não é o que ele pensa. Quartarolo, tudo bem? A gente espera, né, Jotinha, que ele continue pensando, né? Os neurônios funcionando, que de vez em quando desliguem. Que coisa, hein, Tite? Adoro o Tite, acho um excelente treinador, ao contrário de muita gente. Perdeu 2 Copas, ninguém perde o que não tem. O Brasil não tinha Copa para perder, tinha que tentar ganhar. E se jogasse bem, podia nem ganhar também. Mas saiu no 5º jogo, como muita gente está saindo desde 2002, exceção feita 2014, mas aí teve a nódoa do 7-1, né? Então, sei lá. Bom, Campeonato Carioca, né? No começo, o Campeonato Carioca é assim, muito mais até do que o Paulista, né? O Paulista vai começar mais disputado, eu acho, né? Há alguns times do Rio de Janeiro que realmente aqui seriam Série C, com todo respeito, viu, Tite? Aliás, o Campeonato Carioca é tão grande, mas tão grande, que não cabe em si. Ele se esparrama pelo Brasil. Foi jogado em Manaus, no Amazonas, num palco que é um elefante branco da Copa do Mundo, né? Fizeram um belíssimo estádio. E agora tem que preencher com alguma coisa. E lá foi o Flamengo com os seus titulares, jogadores. De La Cruz, né? É a nova cara, mas ainda não joga. Enfim, o Flamengo é um time internacional realmente. Olha, não vou falar de rodada do Campeonato Carioca, que eu acho que é só treino. E você foi muito feliz, Jota. É aquele churrasco que você dá e vem um monte de nego que não é convidado, às vezes, né? Vem uns amigos e os caras trazem os caras que você nunca viu, né? Aí você fica entuchando o pão com linguiça nos caras, né? Para comer menos carne depois, né? E daí você manda uma cervejinha boa no começo e depois manda só as ruins, né? Porque depois da primeira tudo é igual, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, eu queria dizer para o Tite que ele tem uma certa razão. Os 4 grandes do Rio de Janeiro, eu reconheço. Talvez o Vasco da Gama, que não fez uma grande campanha no ano passado, mas tem jogadores interessantes e um técnico interessante. Esses 4 que, se jogassem em São Paulo, disputariam na parte de cima da tabela com tranquilidade e seria uma grande emoção.
Mas, em compensação, o resto é Noriega. É verdade, Quartarolo, é verdade. O Tite fez uma média, como se faz hoje em dia, é um tempo diferente, é um tempo de lacração, de cancelamento, e às vezes, mesmo ele não querendo ser lacrado ou cancelado, com essa frase ele acabou sendo. Ele tentou fugir disso e acabou sendo engolido pelo sistema, pelo novo sistema. Mas a história do churrasco do Jotinha é muito bem colocada, porque é o seguinte, os campeonatos estaduais são aquele churrasco que o cara vai e fala mal. Carne estava crua, cerveja estava quente. Mas se o cara não for convidado, ele fica pé da vida. Boa. O churrasco do estadual é o seguinte, o cara, se perder o churrasco, ele fica maluco. O campeonato estadual não serve para nada, porcaria, começo de temporada. Mas vai perder o campeonato estadual para você ver o barulho que acontece. Certo, Amalfi? Quanto ao Campeonato Carioca, a coisa mais surreal, isso aí me lembrou o tempo do primeiro quadro e segundo quadro. Ela não se cansa porque você vai jogar no primeiro. O Vasco jogou 2 vezes ontem, né? Coisa mais surreal do mundo, né? E o Flamengo vai jogar 2 vezes seguidas também, no mesmo dia. Porque faz amistosos lá na Flórida. Com todo respeito, eu estava olhando aqui os escudos do Campeonato Carioca, com todo respeito, Boa Vista, Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, né? Nós somos de um tempo em que tinha Madureira. O Madureira tá, Olaria, tudo, com todo respeito, né? Pelo amor de Deus, quem é Boa Vista, viu? Será que campeonato estadual é só coisa de velho como nós, que a gente gostava, do Boa Vista, do Boa Vista não, do Madureira, do Olaria, do Juventus? E o Tite? A gente já discutiu aqui na época, eu acho o Tite um excelente técnico, como diz o Quartarolo, acho mesmo. Mas só que ele achou ele um pouco Mauricinho demais, um pouco politicamente correto demais. Você tem quantos Maurícios, pô? Não, você não é. Olha a sua camiseta. Sua camiseta é camiseta raiz, entendeu? O Tite é sempre aquela coisinha, acertando o microfoninho aqui, fazendo assim, aquele cabelo com... No nosso tempo era Gumex, agora é fixador, né? Então, eu acho Você diria, meu caro Amalfi, que o Tite é daquele tipo que dobra a cueca antes da transa? Com certeza, e transa de meia, talvez, né? No inverno, de Caxias. Lupo. E se vocês eu sou corintiano, se vocês acharem que eu estou com despeito do Tite estar dirigindo o Flamengo, a resposta é sim. Boa, Amalfi, porque eu estava exatamente suspeitando disso. A resposta é sim, mas que ele é Mauricinho, é Mauricinho. Mas é o Mauricinho danado de bom como técnico, né? Não, isso não se discute. Tá certo, gente, tá certo. Agora, saindo um pouco do Campeonato Carioca, começou, mas não começou, o Flamengo jogou com o time principal, acabou com o Audax lá em Manaus, aliás, um belo jogo, pelo menos no primeiro tempo. E depois foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, né? Dinheiro não está faltando no futebol brasileiro, pelo menos na parte de cima das tabelas. Agora, dinheiro mesmo está nesse Campeonato Paulista, que começa amanhã e promete muito, muito. Jotinha, o que você destaca nesse campeonato? Claro, além dessa verba aí, para o resto do Brasil, desproporcional, mas na verdade justa. São Paulo está certo e os outros não. Mas o que você destaca aí? O Lito, eu acho que um dos destaques, né, eu vou puxar o destaque dos destaques, é o desafio que tem o Santos Futebol Clube nesse Campeonato Paulista para essa temporada 2024. Pela situação, né, pelas circunstâncias em que se encontra nesse momento, na virada de ano para cá, o Santos, né? O Santos tem o Campeonato Paulista e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O santista sabe muito bem disso. Então, olha o que tem o Santos pela frente. Se, de repente, ele não é finalista, ou não, finalista a gente vai até entender, mas se ele não for campeão, e aí o torcedor não entende, né? Aí eu não sei o que será do Santos nos bastidores, na coxia, né? Como a gente chama no teatro. Enfim, eu acho que um dos destaques é o Santos nesse Campeonato Paulista. É uma interrogação, e uma interrogação que pode levar a uma resposta muito contundente, muito áspera, muito crítica
e que pode abalar as estruturas da Vila Belmiro. Quartarolo. O Santos sobrou para mim, né? Obrigado, viu, Jotinha? Obrigado. Olha, e para fazer um trocadilho, né, bem malvadinho, o Santos estreia contra o Botafogo, lá no Santa Cruz, está aos pés da Santa Cruz. Esse é o Santos de hoje, realmente está por baixo, ajoelhado, pedindo perdão pelos erros cometidos. E por incrível que pareça, se você olhar no papel o time que o Santos montou, o Carille ainda a gente não sabe se é técnico do japonês ou do Santos, né? O Santos está tentando dar um calote nos japoneses, essa que é a verdade, é vergonhoso, a gente já falou sobre isso, mas o time no papel é melhor do que o time da Série A do ano passado, na minha opinião. O time era ridículo, um dos piores que eu vi na minha vida. Tenho 66 anos de idade, vi vários Santos ótimos e alguns terríveis. Esse é um dos piores, se não o pior. Mas você disse uma coisa boa, o Santos tem que usar o Campeonato Paulista justamente para mostrar alguma coisa que ele possa fazer no Brasileiro. O que ele tem que fazer no Paulista, na minha opinião? Fazer uma boa campanha para tentar voltar à Copa do Brasil no ano que vem, que dá dinheiro. Não vejo o Santos campeão paulista, talvez até porque Corinthians, São Paulo e Palmeiras estarão envolvidos em outras competições, Sul-Americana, Libertadores, então talvez joguem com times B em alguns momentos, e daí o Santos pode se ocupar disso jogando com o seu time principal, né, que hoje, né, mas é o que tem. E daí possa se aproveitar dessa situação. Porque no Paulista, bem na verdade, há 3 anos também o Santos vem fazendo vestibular para cair, e está quase tomando nota 0. Então, é um aviso que vem caindo aí. De qualquer maneira, ganha um dinheirão agora, mas eu tenho uma informação, não sei se é correta ou não, eu ouvi, né, que o Rueda sacou antes o prêmio do Campeonato Paulista, no ano passado. Se ele sacou, eu não sei o que sobrou, né? Então, é mais um problema para o Marcelo Teixeira resolver, o novo presidente. Infelizmente, é isso. Mas eu acho que vai ser um Campeonato Paulista muito legal, com jogos bem disputados. E aqui essa premiação realmente é monstruosa em relação ao Brasil, mas infelizmente é só aqui. O Lito tem razão. Aqui no Brasil a gente tem mania de nivelar por baixo. É bom começar a nivelar por cima. Quando todos estão felizes, o mundo fica melhor, né, meu caro Mauricinho? Não, Mauricinho não, Maurício. Lula, essa informação o Santos realmente antecipou a verba do Campeonato Paulista, pediu, o que não é nenhuma novidade, vários clubes fizeram isso várias vezes durante muitos anos. É até justo, né, Maurício? Se você não tem, você vai buscar em algum lugar, né? Não tem, vai buscar de alguma forma. Mas eu acho que o Santos, não só o Santos e o Corinthians, para esses dois times que tiveram 2023 muito ruim, o Campeonato Paulista tem um peso diferente do que para o Palmeiras e para o São Paulo, que foram campeões na temporada passada. Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo da Copa do Brasil. Então, acho que a chamada pressão é maior para cima do Santos e do Corinthians. O Corinthians anunciou aí algumas contratações, nenhuma delas de impacto, né? Tem aquela história, a diretoria nova do Corinthians fala muito, né? Fala antes das coisas acontecerem. O presidente outro dia foi no programa, acho que não sei se foi no do Benja ou do Neto, e falou que não, porque o Gabriel Moscardo vai voltar. Agora, ontem ele já falou que o Gabriel Moscardo é jogador do Paris Saint-Germain, está vendido e vai para lá. Então tem muita coisa do Corinthians que ainda está nessa fase de pós-campanha política, algumas contratações interessantes, mas nenhuma contratação fantástica, maravilhosa. O Santos, eu acho que agiu muito rápido, interessante, ontem lá na Transamérica, o Kaique Silva, que é o repórter que cobre o Santos, ele trouxe uma informação que eu achei que é muito bacana para o torcedor do Santos. Todos os jogadores contratados pelo Santos estão à disposição do Carille, já. Tudo regulamentado, ele leva quem ele quiser para o jogo difícil em Ribeirão Preto contra o Botafogo. O Carille também apareceu no bid, ele pode sentar no banco, pode orientar o time. E é isso que o Lula falou. O time de 2024 do Santos, para mim, é bem melhor do que o 2023. Bem melhor. Se tem que classificar, isso é um dever do Santos, que o Santos está devendo para a sua torcida, que não tem classificado nem para as quartas de final, né? Nem para a primeira eliminatória do Campeonato Paulista já há algum tempo. E depois, chegando na semifinal, cumpriu o papel. O problema é que tem um tal de Bragantino no meio do caminho, né? Que tem atrapalhado a vida dos grandes, quando não aparece um Água Santa da vida e tal. O Santos segue sendo cabeça de chave, como o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, mas hoje ele não é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, seria mais justo que o Bragantino fosse o cabeça de chave, não o Santos. Mas aí tem um respeito pela história e tudo mais. E já que eu usei tecnicamente para entregar a bola para
Ailton Amalfi, que me chamou de Mauricinho, Amalfinho, Amalfitano. Olha, você sabe que não é. Tecnicamente, você tem um campeonato em São Paulo que tem 11 times das séries A ou B do Campeonato Brasileiro. Aí a resposta está dada sobre a diferença técnica. Né? Chamaram o Corinthians de quarta força e o Corinthians ganhou tudo. Né? Será que o Santos é a quinta força hoje? Não. Não, que o Santos está sem força, não pagou a luz. Está sem força. E eu não pode falar quinta coluna, hein? Calma, vai devagar. E queria falar, o Mano está conseguindo fazer o que ele sempre gosta, né? De montar a defesa, está montando uma defesa boa. Aí, né? Jogando lá em Itaquera, o Corinthians fica difícil de se vencer. Ele está conseguindo o que ele quer. Ele sempre começa pela defesa. Ano passado ele não teve tempo de fazer isso. E queria citar esse Caio Paulista, que para mim é um grande jogador e ele é, que a gente fala assim, ele é o boleiro, né? Aquele boleiro que joga muita bola, ele é marrento. Eu acho que foi uma das maiores contratações do futebol paulista esse ano. E o São Paulo parece que só apresentou o uniforme novo. Eu não lembro de nenhum jogador. Foi o Ferreirinha, contratou o Ferreirinha. O Ferreirinha e o uniforme novo. Foi isso. De impacto, o Ferreirinha. Trouxe outros nomes, mas nada de muito impacto. Mas eu acho que a grande contratação, acho que foi o Caio Paulista, sinceramente. Que joga muita bola e é o boleiro, né? A gente na várzea falava, esse é boleiro, esse sabe jogar. Gente, e vocês estão falando das contratações de São Paulo em campo. E o Carpini, gente? Um técnico novo, de 39 anos, que chega ao São Paulo com um currículo, pode-se dizer até brilhante, mas desse tamanhinho o currículo dele. Eu acho que, para mim, vai ser um ponto de atenção nesse Campeonato Paulista. Para você, Jota, você vai ficar de olho em quê? Ou em quem? O Lito, o amanhã ainda não existe. Né? Olha o que eu descobri. O amanhã ainda não existe. Eu fiz alguns jogos do Carpini. Mas depois de amanhã já terá existido. Já terá. Esse é o nosso filósofo quartarudo e respeitado. Mas eu fiz alguns jogos do garoto no Guarani, né? Não sei, talvez até o Noriega estivesse comigo nas transmissões e tal. E aí, quando você vê pela primeira vez o nome dele, quando você lê, você ouve, é Thiago Carpini e tal, eu me lembrava dele jogando bola, né? Foi jogador. Então, eu me lembrava dele, mas sem nenhum grande destaque, assim, sem nenhuma grande valorização pelo jogador, né? O Thiago Carpini. Então, você começa a recorrer a amigos de onde ele está, né? E conversei com 3 amigos de Campinas, da crônica, da imprensa, da mídia campineira, sobre ele, sobre o Carpini. Inclusive com um deles que acompanha os treinamentos. Lá em Campinas ainda é possível, né? Na maioria dos momentos do campeonato, o repórter acompanhar o treino, acompanhar o treinamento. E o que me passaram foi muito positivo. Foi muito positivo. Um cara, sabe quando a gente diz assim, esse cara é diferente? Né? Pode até não ganhar, não dá certo, como também no Guarani ele foi demitido e tal. Mas um cara diferente, segundo esses meus amigos, em relação ao trabalho dele no preparo do time para entrar em campo. E estamos vivendo um momento no futebol em que o técnico tem que realmente buscar informações, tem que buscar alternativas. E o futebol brasileiro joga fora muito rapidamente e muitas vezes por culpa nossa, meia culpa da imprensa, que a gente não faz. A gente cria um monte de monstros em vários segmentos, aí depois faz de conta que a gente não tem nada a ver com isso. Né? Essa que é a grande verdade. E a gente queima, muitas vezes, jovens valores que depois talvez até se recuperem numa outra situação, mas às vezes não se recupera mais. Nós jogamos fora. Citei aqui outro dia o Roger Machado, que agora está lá no Juventude. Parece que, sabe, o cara foi execrado, não serve para mais nada. E você conversa com o Roger Machado, aí se ele vai colocar em prática ou não, é outra coisa. Se ele consegue passar isso para o jogador, é outra coisa. Mas ele conhece futebol demais. Ele mostra isso. E o Thiago Carpini traz isso. 39 anos de idade, e o Lito tem razão. O currículo dele é uma linha, mas é de um técnico que tem pouco tempo de trabalho. Né? O Abel Ferreira também é muito jovem, essa que é a verdade.
um técnico que não tem nem 50 anos de idade, aliás, muito menos. Então, isso a gente tem que valorizar. É isso, nós temos, como mídia esportiva, nós temos muita culpa disso, realmente. A cobrança é excessiva, muitas vezes sem uma análise mais profunda em relação ao trabalho. Mas é o seguinte, não tem nessa vida de alto rendimento, de esporte de alto rendimento, o tal do resultado é determinante. Vários nomes nós tivemos aí, ainda temos em atividade, caras que têm talvez a mesma capacidade do Carpini de dar bons treinos, de ter boas ideias e de estar atualizados, de estarem atualizados. Você tem o Jairzinho, filho do Jair, o Jair Ventura, você tem o Sérgio Soares, você tem o Zé Ricardo, um monte de gente. Tem o Guto Ferreira, há muito tempo aí que não consegue quebrar esse bloqueio de trabalhar num time mais importante. O Maurício Barbieri, que foi bem durante um período no Bragantino, tem muita gente jovem e boa aí. Só que assim, o jovem com talento, ele não tem o tempo necessário por nossa parte e por parte do torcedor. Talvez o torcedor pense muito com a nossa cabeça, escutando o que a gente fala. Isso tem um efeito nefasto sobre a produção desses caras. Esses caras todos que têm boas ideias, Amalfi, eu não sei, me parece, uma tese minha antiga, esses caras mais jovens, eles têm uma certa facilidade para lidar com alguns aspectos da gestão do grupo. Por outro lado, eles têm alguma dificuldade para lidar com os mesmos aspectos. Talvez o Roger Machado talvez seja esse. Eu vou cometer aqui uma indelicadeza de contar uma história, né, de um jogador grande, de um time grande de São Paulo, que chegou para um ex-treinador, hoje dirigente também, importante, e ouviu tudo que o cara falou, o treinador novo assumiu, falou uma coisa, mostrou vídeo para cá, vídeo para lá, o jogador chegou, professor, bacana isso aí, mas é muita informação, hein? É muita informação para a gente digerir, hein? Será que às vezes isso não complica a vida dos caras, Amalfi? Eu acho que complica sim. Complica sim, porque às vezes o jogador está acostumado com aquela rotina de anos e anos e anos daquele discurso dos treinadores tradicionais. Então, acho que complica sim, e é um pouquinho de preguiça mental de absorver novas ideias. Vamos dizer que o Diniz só deu certo porque insistiram com o Diniz, né? Insistiram com o Diniz. O Diniz não foi bem no Atlético Paranaense. No São Paulo ele foi bem, mas numa reta final ele patinou, aí o Fluminense apostou e ele está aí, o Diniz, uma realidade. E a gente, se for contextualizar o trabalho do Carpini, o ano dele de 2023 foi espetacular, gente. Ele levou o Água Santa para a final do Paulista e subiu o Juventude. Subiu com o Juventude. Então, o ano dele foi espetacular. Isso que você falou, Nori, concordo plenamente. É uma aposta ousada, mas é muito legal ter esse tipo de aposta. Tomara que o Thiago Nunes no Botafogo consiga refazer o caminho dele, que foi muito bom no Atlético Paranaense. No Corinthians não deram tempo nenhum para ele. Então, eu acho muito legal o Carpini no São Paulo. Sem dúvida é uma aposta de risco. Estamos todos torcendo, mas não podemos negar que é o grande momento da carreira do Carpini. Se ele ultrapassar, ele pode se tornar, sim, um novo Diniz, no sentido da trajetória, não necessariamente no sentido técnico. É uma coisa bastante importante. Agora, para não dizer, principalmente nosso amigo Linhares, que não falamos de flores, começou também o Campeonato Paranaense na quarta-feira. Quem tinha que vencer, venceu. Vamos ver na segunda rodada o que vai acontecer lá pelo lado de Curitiba. Nós aqui vamos nos despedindo já de olho na segunda-feira. E aproveitando também para lembrar você, para não deixar de dar seu like, para não deixar de falar do franguinho, que é um tema para falar, a nova vinheta. Presta atenção nela. O nosso franguinho não cacareja mais por aqui. Está curtindo agora uma merecida aposentadoria. Parabéns, franguinho. Você foi ótimo enquanto durou. Abraços, amigos. Bom fim de semana e bola que rola. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.